moleques e molecas, beleza? Carol Martins aqui, tô aqui pra explicar pra vocês uma coisa simples. Hoje a gente vai ver biomoléculas orgânicas. Isso daí, uma parada simples, tranquila, na boa, que você já viu antes, você só não tá reconhecendo porque ela tá com outro nome, tá ligado? Que nem aquela pessoa que muda de número de telefone. Agora, vamos lá. O que são moléculas... O que são biomoléculas orgânicas? Biomoléculas orgânicas são proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, aqui, ácidos nucleicos, vitaminas, principalmente, ok? Coisas importantes, cada um deles tem um papel no nosso corpo. Vamos lembrar os papéis? Show de bola. Proteína tem função estrutural. Como assim estrutural? Ela forma o nosso corpo, ela forma nossos músculos, principalmente. Ou seja, aqui eu tenho actina e tenho miosina nessa função. Passou, próxima função. Para que mais proteína serve? Pensa. Usou? Show. Proteína serve para função enzimática. Ela vai ajudar a destruir alguns substratos dentro do nosso corpo. Próximo, função de transporte. Função de transporte. Alguém me lembra um nome de uma proteína que faz isso? Não tá lembrando? Lembra que no plasma a gente tem proteínas chamadas globulinas? As globulinas dentro do plasma, elas têm o poder de transportar vários compostos. Eu tenho a transferritina, que transporta ferro, eu tenho a ceruloplasmina, que transporta cobre, eu tenho a heptoglobina, que transporta a hemoglobina, eu tenho o transportador de glicolípidos e alguns leucócitos. O ponto importante é, transporte é coisa de proteína? É. Então proteína transporta, vou botar aqui de exemplo, hemoglobina, que é transportada por ela. Ok? Show! Passou, próximo. Além da proteína, o que mais eu tenho formando aqui o meu quadro de biomoléculas incríveis, maravilhosas? Ó, eu tenho lipídios. Lipídio, gente, uma coisa importante. Lembra que a gente teve a aula de monômeros e polímeros? Lipídio não é polímero. Lipídio não é um todo formado de vários pedacinhos. Lipídio não é Lego, tá bom? Lipídio é massa uniforme, ok? Então, para que servem meus lipídios? Lipídio serve para reserva de energia, aquela reserva que todo mundo quer gastar, né? Ela nunca vai embora totalmente. Reserva de energia, para que mais? Defesa contra choque mecânico, né? Você toma um soco na barriga, se tiver ali uma proteçãozinha, uma leve pochete, já fica mais leve o soco. Choque mecânico, isolamento elétrico. Pra quê, Carol? Como assim isolamento elétrico? Ué, filho, é por causa de você tomar um raio. Não, brincadeira, não é isso não. É porque os lípidos, eles vão juntar com os carboidratos para formar o que a gente chama de glucolípidos e eles vão formar compostos, que são isolantes elétricos que a gente usa no sistema nervoso para direcionar o impulso nervoso. Lembra? A bainha de mielina, ela é feita também de esfingomielina. Esfingomielina é um produto de lipídio. Então, lipídios têm esse poder de isolamento elétrico, beleza? Mas se você tomar um raio, aí você me diz se funcionou. Beleza. Carboidratos. Meus carboidratos vão ser feitos de quê? De que carboidratos são feitos? Olha, carboidrato, meu filho, carboidrato é um hidrato de carbono, ele é feito de água e carbono. Oh, moleque, tu é muito sagaz, Então o que acontece? Se os carboidratos são hidratos de carbono, eles vão ser cadeias carbônicas, tá bom? Isso aqui não é nenhuma molécula específica, é só para ilustração. Eles são cadeias carbônicas. E lembra que a gente falou que carboidratos pode ser um monômero, se for um monossacarídeo, e um polímero, se for todos os outros sacarídeos. Disacarídeo com 2, oligosacarídeo de 3 a 10, polissacarídeo, todos os outros, se for mais de 10, entendeu? E qual a função do carboidrato? O carboidrato, meu irmão, é energia. Mas eu só consigo energia do carboidrato? Não. Eu posso ter acesso à energia através de aminoácidos e lipídios também. Poxa, então por que eu não só vivo de aminoácidos e lipídios? O carboidrato é mais eficiente. Carboidrato é melhor. O seu corpo prefere carboidrato. E OBS, seu cérebro só usa carboidrato. Então, carboidrato é energia. Primeira coisa. Segunda coisa, carboidrato ajuda a formar moléculas. Eu tenho moléculas no corpo que precisam de carboidrato não para queimar energia, mas para fazer a estrutura, entendeu? Então, que moléculas são essas? São o nosso DNA e nosso RNA são feitos com carboidratos. Como assim que eles são feitos com carboidratos? Não, presta atenção. Meu DNA é uma desoxirribose. O que isso quer dizer? Desoxidar, ribose. A ribose, ela é um carboidrato de 5 carbonos que, quando em contato com o oxigênio, ou com uma hidroxila, nesse caso, se eu não me engano, essa informação aqui eu não tenho certeza, então você vê se pesquisa se eu estiver errado. E aí ela fica
desoxidada. No RNA, eu não tenho desoxirribose, eu tenho ribose. A ribose, a mesma ribose de 5 carbonos, só que sem a hidroxila ou sem o oxigênio. E ela não fica oxidada. E ela vai formar o quê? No DNA, eu vou ter, uma base hidrogenada, uma base de hidrogênio, que vai ser aqueles nomezinhos, lembra? Adenina, guanina, citosina, uracila, timina. Calma, se for DNA não tem uracila. Adenina, citosina, guanina, timina. Essas são as bases nitrogenadas. Eu vou ligar a base nitrogenada na ribose. A ribose está ligada num oxigênio. Porque é DNA, desoxirribose, a ribose tem que estar desoxidada. E aí eu vou ligar ela num grupo fosfato. Nada. Carol, o que é grupo fosfato? É um fósforo. O que é a base hidrogenada? Adenina, guanina, citosina, timina, porque é DNA. Se fosse RNA, podia ser uracila também, sem a timina. E aí o que acontece? Isso aqui é uma estrutura formada por um carboidrato. Ele faz a estrutura da molécula. Então eu posso dizer que carboidrato tem sim função estrutural. Mas é só isso? Não, não é só isso. Eu falei que ele tinha poder de energia. Só que muitas vezes, dentro dos próprios carboidratos, eu vou ter carboidratos específicos que são para juntar energia. Porque, por exemplo, tem plantas que elas não tem como ter gordura. Então elas juntam vários carboidratos grandões, assim, igual caixote. E esses carboidratos são amido, para as plantas, e para nós, o nosso carboidrato caixote, porque a gente não tem só gordura como reserva de energia, tem carboidrato estilo caixote. Carboidrato estilo caixote que a gente tem fica no fígado, e ele se chama glucogênio em português e glucógeno em espanhol. Beleza? Carboidrato tem função de fazer um carboidrato grandão para guardar, tem função de energia, porque, putz, ele é pra energizar, e função estrutural. Beleza, passei carboidratos, cheguei em ácidos nucleicos. Pra que servem meus ácidos nucleicos? Meus ácidos nucleicos, minha gente, presta atenção no que eu tô te falando. Eles guardam segredos. Eles guardam segredos. Aquilo que nem você sabe sobre você, eles sabem. Porque toda a sua informação genética está escondida nos seus ácidos nucleicos. E o que são ácidos nucleicos? RNA, DNA, entendeu? Esses dois sabem de coisas. E aí, vamos lá. Meu DNA e o meu RNA, eles são depósitos de informações genéticas. Mas vamos fazer um recap? Quem tem mais informação genética? DNA ou RNA? Rápido, rápido, rápido. Quanta? Quem tem mais? Quem tem mais? Isso. DNA tem muito mais informação genética do que RNA. Por quê? Porque um começa com uma letra e o outro começa com outra? Não. Presta atenção no que eu estou te falando. O DNA, ele é aquela cadeia longa de composto cheio de nucleótidos que tem umas ligações aqui no meio. O que são essas ligações aqui no meio? Lembra que eu falei que o carboidrato tinha função estrutural e que ele formava os nucleótidos? Olha aqui o nucleótido. Olha aqui o carboidrato no meio. E o que eu tenho aqui? Fósforo. O que eu tenho aqui? Base de hidrogênio, base hidrogenada. Adenina, timina, citosina, guanina. O que eu tenho com isso? Lembra que a base hidrogenada, ela faz uma ligação com a outra base do outro lado? Que eu tinha uma regra para juntar essa com essa? Eu só posso fazer a ligação se for adenina de um lado e timina do outro. Ou então, só posso fazer a ligação se for citosina do lado e guanina do outro. Entendeu? Eu preciso respeitar esse princípio. E isso é o quê? Agora você está entendendo. Isso aqui, tem 3 ligações, essas daqui. Isso daqui é a própria fita de dupla hélice. Em que tem um lado da fita aqui e tem outro lado aqui. Desse lado tem a base hidrogenada, o carboidrato e o fósforo. Desse lado vai ter a base hidrogenada, o carboidrato e o fósforo aqui no cubo e do lado de fora do quadro. Mas entendeu? Isso é um nucleótido. Isso é o que forma os ácidos nucleicos. Carol, mas você está falando sobre DNA. Eu quero saber do RNA. É a mesma coisa. Como é a mesma coisa? Tem nome diferente. Sabe o que muda? O que muda são as bases. O que muda é o formato. O DNA é uma dupla hélice. O RNA ele é uma fita aberta. Por quê? Porque ele tem outro propósito. O RNA é feito para ficar guardado. O DNA é feito para ficar guardado. O RNA é feito para ir para fora do núcleo da célula e até o ribossoma e formar proteína. Ele
ele não pode ficar todo fechado, por isso que ele é aberto. Tem outras coisas sobre isso, mas a gente vai ver isso aí, a gente viu isso em genética. Então, se lembre desse momento. É por isso que eu estou trazendo esses princípios, para que a gente possa juntar todas as peças. Show? Cheguei em vitaminas. Vitaminas. Então, as vitaminas, todo mundo tá ligado que tem vitaminas que são hidrossolúveis e tem vitaminas que não são hidrossolúveis, são vitaminas que não gostam de água. A gente vai dizer que elas são hidrofóbicas. Eu vou ter vitaminas hidrossolúveis e vitaminas hidrofóbicas. Como assim, caramba, hidrossolúveis e hidrofóbicas? Hidrossolúvel. Ama a água. O bicho mora na piscina e vive na praia. Hidrofóbica. Meu Deus. Uma torneira. Socorro. Fuge daqui. Não gosta de água. Esse é o ponto. Ok? Hidrossolúveis. Putz, são muitas. Como é que eu vou fazer? Vou descobrir as hidrofóbicas, que são poucas. Hidrofóbicas é A, D, E, K. ADEC. Vitaminas hidrofóbicas, fala pra mim. É a ADEC. ADEC. Usa isso como código na sua cabeça, não memorize elas separadas. ADEC. Segundo, hidrossolúveis. São todas as outras. Quais são todas as outras? Vitamina C e todas as vitaminas do complexo B. Show? Pegou isso? Pegou? Tá de boa? Vamos seguindo, galera. Terminamos o quadro de biomoléculas orgânicas. Vamos vir, estamos quase lá.